O Evangelho começa hoje com uma pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam que é que falavam de Jesus ao redor. Muita gente seguia, muita gente ouvia as palavras de Cristo. Ele passava por diversos lugares. Ali ele estava ao norte, um pouco da divisa da terra da Palestina, do país. Quem dizem os homens que eu sou? E eles então começaram a dar várias respostas e opiniões do povo. Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que é Elias, que voltou. Ou Jeremias, o profeta do cativeiro da Babilônia, que chorava sobre Jerusalém. Ou qualquer outro profeta. Que dizem os homens que eu sou? Hoje poderíamos perguntar a mesma coisa: o que é que as pessoas falam de Jesus? Várias opiniões aparecem. Muitos dizem que Cristo veio, Jesus de Nazaré veio e pregou, ensinou várias coisas, depois foi embora, morreu, não fez mais nada, foi traído, foi maltratado, foi punido pelo Império Romano e acabou-se. Talvez seja um grande filósofo. Outros dizem que foi um profeta, como os muçulmanos. Cristo foi um profeta que nasceu de uma virgem, mas não é um grande profeta, que é o maior, como eles dizem. Outros falam que Jesus foi um revolucionário, que veio aqui fazer uma espécie de paraíso na terra, colocando uns contra os outros, os oprimidos contra os opressores. Então, num discurso assim ideológico, querem mostrar que Jesus foi apenas esse homem libertador da opressão do povo. E então dá uma interpretação totalmente materialista tudo aquilo que Jesus falava. Outros dão outra interpretação, que Jesus seja um espírito evoluído, assim dizem os espíritas. Outro mais um visionário, um sonhador. O que é que os homens dizem de Jesus? E alguns até zombam dele, debocham dele. A gente tem que muitas vezes ouvir pessoas falando mal dele, ou fazendo chacota desse nome, colocando um demônio como vencedor dele, ou coisas do tipo. Que dizem os homens que é Jesus. E tudo isso nós ouvimos através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Ouvimos falar muito de Jesus. Ficamos furiosos, irados, revoltados, mas na maioria das vezes nós não fazemos nada, simplesmente assistimos, ficamos magoados, mas não reagimos. Falam falsamente de Jesus e ficamos muitas vezes calados. Jesus então olha para nós, e aí somos seus discípulos, e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E cada um poderia dizer uma coisa, porque na verdade muitos católicos, seguidores de Cristo, constroem o Jesus do seu modo e querem o Jesus, embora creiam nele, o Jesus não para se submeter à sua vontade, se unir a ele, mas o Jesus que faça a sua vontade. Então nós vemos muitos usarem a Bíblia, e tantos que se dizem cristãos usam a Bíblia, e com a mesma Bíblia fundam diversos grupos, diversas denominações, diversas seitas, cada um com um Cristo diferente. E se cumpre aquela profecia que disse Jesus: aparecerão falsos cristos e seduzirão a muitos. Quantos cristos são construídos de acordo com a cabeça de cada um? Um Cristo aceita uma coisa, o outro aceita outra. Há seitas ditas cristãs que com a Bíblia na mão defendem o divórcio, outras defendem o aborto, outras defendem as relações homossexuais, e por aí vai. Cada um com a Bíblia na mão faz um Cristo do seu jeito. Mas mesmo nós, dentro da Igreja Católica, também temos esta tentação de queremos construir um Cristo e uma igreja que é o corpo místico dele, do nosso jeito. Uma igreja como nós
projetamos na nossa cabeça, de acordo com aquilo que conhecemos, que estudamos ou que queremos. Na verdade, essa pergunta: que dizem os homens que eu sou? Ou que dizem, e vós que dizeis que eu sou? Nós respondemos cada um de um jeito, temos essa tentação. Só que aí nós temos Pedro que vai falar, iluminado pelo Pai e escolhido pelo Pai. Pedro, em nome dos outros, toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O termo Cristo aí é um adjetivo, significa o ungido, em hebraico o Messias, o ungido. E a pergunta que o catecismo faz: Jesus Cristo foi ungido com óleo físico? Não, ungido porque ungiam-se os sacerdotes, os profetas e os reis, e Cristo foi ungido desde o ventre materno, porque foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, e ali foi ungido sacerdote, profeta e rei, já no ventre puríssimo de Maria. Então ele é o ungido por excelência, isto é, ele é o sacerdote, aquele que recebeu o sacerdócio no momento da encarnação, para oferecer o sacrifício agradável ao Pai, pela redenção da humanidade, sacrifício dele mesmo, do qual ele é sacerdote e vítima para a nossa salvação. Então ele é o Cristo, ou sacerdote, ou não apenas aquele que representa a humanidade, mas aquele que morre, que se sacrifica, que derrama o seu sangue pela nossa salvação. Ele é o sacerdote, ele é o ungido. Mas é o profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então ele é a revelação visível de Deus, a plenitude da revelação, não há outra depois dele. É a última, que termina, do modo público, com a morte do último apóstolo. Mas ele revela, revelando-se a si mesmo, ele revela os mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação, da redenção e todos aqueles mistérios conexos. Ele revela, ele veio a nós, porque Deus, por nos amar, ele se dirige a nós, ele nos procura, nos busca, e ele nos busca de modo pleno, enviando o seu próprio Filho. Então ele é um profeta por excelência, porque ele fala em nome de Deus, porque ele é o próprio Deus feito homem. Mas ele é o rei, porque como homem, ele é o cabeça da humanidade, o novo Adão. Por isso ele é o rei de toda a criação, porque é o maior dos homens, Deus e homem. Por isso ele diz, antes de subir ao céu: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pois todos nós devemos não só aceitar esse reinado, como nos submeter a ele e trabalhar para que ele reine, e gritar como aquelas crianças: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana ao seu reinado, o Rei Jesus. E se nós não gritarmos, as pedras gritarão, como ele mesmo disse. Então ele é o ungido, o Cristo, mas é o Filho de Deus vivo, Filho de Deus vivo, já contrapondo aqueles deuses mortos, que são falsos deuses. Quando Deus diz lá para Moisés: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou único, ele se mostra ali como um só, em três pessoas, e se mostra de modo claro através do seu Filho Jesus. Então nós vemos aí, Filho de Deus vivo. Quem não segue a Deus verdadeiro, segue a deuses mortos, segue exatamente aos demônios. Filho de Deus vivo. E quem revelou isto? Foi o Pai. Então o Pai escolhe ali Pedro para resolver essa questão: quem é Jesus? Para confirmar os outros na fé, para ser aquele elo de ligação de todos os outros com o próprio Cristo.
E Cristo então vai fazer uma promessa a ele, e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro foi escolhido pelo Pai para professar a verdadeira fé e confirmar os outros em Jesus Cristo. Por isso, diz Cristo, eu te digo que tu és Pedro. Até antes era Simão, agora muda o nome, és Pedro. Kefas ou Cefas, como nós dizemos nas línguas antigas, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O sentido da pedra no tempo de Jesus era um sentido muito próprio. Não era apenas a pedra no sentido material que nós usamos nas nossas construções, tinha também um sentido moral, um sentido espiritual. Quando Jacó foge do seu irmão Esaú, ele se deita para descansar, e deita com a cabeça numa pedra, e ali tem um sonho, depois tem uma luta, e ali Deus fala para ele à noite, e de manhã quando ele acorda, ele unge aquela pedra, e chama aquela pedra de Betel, que significa casa de Deus e porta do céu. Então a pedra tem o sentido de ser casa de Deus, ser porta do céu, o lugar onde Deus fala, o lugar do sacrifício. Por isso as antigas culturas e civilizações, quando iam fazer qualquer oferecimento à divindade, muitas vezes falsa, e sempre falsa, na maioria das vezes, você fazia sempre uma pedra. O altar era uma pedra, para mostrar aí que era uma coisa fixa, forte, inabalável, indestrutível, dura e constante. Por isso a pedra. Quando Jesus chama Pedro, chama Simão de pedra, ele está indicando que a sua igreja vai ter todas essas características. Vai ser a casa de Deus na terra, vai ser a porta do céu, e vai ser fixa. É ali que tem o verdadeiro sacrifício, é ali onde ele vai falar, é ali onde a sua força vai ser manifestada, é ali onde os homens encontrarão segurança, constância, não vão se perder. Por isso Cristo chama Simão de pedra. Tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Logo ele tem uma igreja. A gente já responde a todos aqueles que dizem que Cristo não fundou a igreja, apenas falou à vontade aí, depois vieram os homens e fundaram. Ele apenas falou de um reino, e vocês agora vêm com história de igreja. Ele já chama a atenção e diz: eu edificarei a minha igreja, de modo que a igreja de Cristo é como um edifício fundado sobre a pedra, o alicerce, que é Pedro. Edificarei a minha igreja. Mas logo em seguida ele diz uma frase muito significativa e que é profética: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja de Cristo vai ser perseguida. As portas do inferno significam as forças infernais trabalharão para destruir a igreja, ou para prevalecer sobre a igreja. Então haverá perseguições de fora, os inimigos virão, como vieram os romanos, depois vieram tantos e tantos inimigos, e hoje também. Mas também virão os inimigos de dentro, pelo mau exemplo dos católicos, pelas falsas religiões que podem se criar também dentro da igreja, como seitas, como grupos separados, como as heresias que surgiram dentro da igreja. No início da igreja, 5 séculos de tantas e tantas heresias, e hoje também a gente vê por toda parte. Alguns falam tantas coisas de Jesus dentro da igreja. Então mas mesmo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O demônio nunca terá o domínio sobre a igreja. Os maus nunca terão domínio. Pode até parecer terem vitórias aparentes ou passageiras, mas nunca vão prevalecer.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pode ser perseguida, maltratada, os católicos podem ser maltratados, ridicularizados, e a grande perseguição que nós temos hoje, quem quer seguir a Cristo tem que sofrer perseguições, vai ser maltratado, ridicularizado, objeto de zombarias, de críticas, não importa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que Cristo agora falou que vai dar o poder a Pedro, a igreja, e agora ele volta a Pedro e diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, desligares na terra será desligado nos céus. Dá a Pedro aí todo o poder, como o grande administrador da igreja. Na verdade, hoje, quando a gente dá a chave para alguém, a gente dá a chave sobre um imóvel, sobre um objeto, em confiança com aquela pessoa. Naquele tempo, dar a chave significa dar toda a representatividade, de modo que o que você fizer, eu farei. O que você não fizer, eu não farei. O que você fizer é como se eu estivesse fazendo aí você. Isso é dar o poder das chaves. Então Pedro recebe esse poder de grande administrador da igreja para ser o outro Cristo da igreja. Tudo o que fizeres na terra, ligares na terra, será ligado no céu. Cristo liga, porque o que ligares, sou eu que estou ligando, Pedro. Quando desligares, eu estarei desligando também, Pedro. E dá ali a Pedro o poder de ensinar, confirmando os irmãos na fé, o poder de santificar através dos sacramentos, e o poder de governar como pastor e guia das almas rumo ao céu. O grande papel de Pedro é ser esse instrumento de Deus para a unidade da igreja. É essa a função do sucessor de Pedro, que é o Romano Pontífice, que é o Papa. Exatamente porque em Roma, Pedro, ele dá a sua vida, no mesmo dia de Paulo, no seu martírio, ele é sepultado em Roma, e o sucessor de Pedro em Roma é sucessor também com relação à Igreja Universal. Nós chamamos de Papa ou Romano Pontífice, e hoje temos lá o Papa Leão XIV, que não é sucessor de Francisco ou sucessor de Bento, ele é sucessor de Pedro. No caso de uma presidência da República, um é sucessor do outro anterior. Na igreja não, todos são sucessores de Pedro. São na verdade o Pedro presente hoje, Pedro continuando presente na igreja. Qual é a nossa atitude diante do Romano Pontífice ou do sucessor de Pedro? Primeiro, uma atitude de amor. Precisamos amar o Papa, como dizia Santa Catarina, o doce Cristo aqui na terra. E olha que Catarina viveu uma época de grande crise na igreja, que a igreja o Papa tinha saído de Roma e estava em Avignon, ficou 60 anos em Avignon, na França, no sul da França, e Catarina fazia de tudo para trazer o Papa de volta, porque era uma crise, queriam fazer mais de um Papa, e a cidade de Roma, como que estava um pouco alheia ao papado, devido a famílias influentes, e Catarina, de tanto esforço que fez, o Papa terminou voltando para Roma, a residência papal em Roma, em época de crise, e ela dizia: o Papa é o doce Cristo aqui na terra. E quantas vezes Jesus apareceu a ela e mandava que ela cuidasse da igreja, de rezasse pela igreja, e falava para ela das crises, e ela tinha consciência disto, inclusive na corte pontifícia, mas era o doce Cristo na terra. Então nossa atitude com relação ao Papa deve ser essa atitude de amor. Depois a atitude de respeito, respeitar o Papa como autoridade máxima na igreja. Ele tem todo o poder de ligar e desligar. Ele não pode mudar a fé, é claro, por isso ele tem uma assistência especial do Espírito Santo para isso.
Ele não pode mudar a moral. Tem uma assistência espiritual do Espírito Santo com relação a isso. Não pode fazer nenhuma definição em termos de moral e de costumes que contenha erros. Se ele faz uma definição de modo definitivo, mesmo que a sua opinião seja diversa, o Espírito Santo vai dizer para ele como fazer. Quer dizer, vai inspirá-lo e ele vai realmente dar a definição de acordo com o Espírito Santo. Por isso a sé de Pedro não pode ser julgada por ninguém. Ninguém tem o direito de julgar a sé de Pedro, só Cristo. Isso é um princípio basilar da doutrina católica. E fora disso, está indo contra a própria doutrina tradicional. Ele não pode ser julgado, porque acima dele só Jesus. Agora é claro que esse respeito, este amor e depois a obediência em tudo aquilo que diz respeito à salvação das almas. Então esse é o caminho. O poder do Papa é um poder espiritual e é para encaminhar os homens para o céu, governar, iluminar as pessoas, ter contato com as diversas situações do mundo, porque a igreja também tem que mostrar o seu julgamento com relação às coisas que acontecem no mundo, nos diversos âmbitos e setores da nossa sociedade. A igreja mostra como outro Cristo presente, essa função do Papa, também a responsabilidade dele diante dos problemas da sociedade, da época que ele vive, mas o seu poder sobre nós é esse poder espiritual de nos confirmar na fé, nos iluminar e ser para nós um Cristo presente e visível que nos encaminha para o céu. Então, para Ele, nosso amor, nossa obediência, nossas orações e nossa comunhão. A comunhão com o Papa é algo muito sério e é um dos vínculos que caracterizam o povo católico. Nós temos 3 vínculos que nos caracterizam como católicos. O primeiro vínculo é o vínculo da fé. Todos temos a mesma fé, em todos os tempos. É diferente dos protestantes, por exemplo, que são totalmente divididos na fé. Nós não. Temos este vínculo da fé, uma mesma fé que está lá resumida no credo. O segundo vínculo é o vínculo dos sacramentos. Recebemos os mesmos sacramentos e são centralizados na Eucaristia, que é o Santíssimo Sacramento, que é o maior dos sacramentos. E o terceiro vínculo é o vínculo hierárquico, ou seja, a comunhão com a hierarquia da pessoa do Romano Pontífice. E essa comunhão deve ser uma comunhão afetiva, uma comunhão de amor, mas deve ser também uma comunhão efetiva, ou seja, uma comunhão concreta, estar em comunhão. Eu não posso dizer que sou católico se eu não quero a comunhão com o Papa. Não é católico. Pode até ter um espírito católico, pode até ter um desejo, mas concretamente é preciso ter essa comunhão com o Romano Pontífice. Senão você se perde, deixa de ser católico, pelo menos na prática, concretamente falando, objetivamente falando. Então é preciso ter essa comunhão. Há muitos grupos espalhados hoje diante dessa grande crise que simplesmente rejeitam o Papa. Alguns se dizem sede-vacantistas, dizendo que o Papa não existe, que o Papa acabou lá em Pio XII, que de lá para cá não temos mais Papa. Esses estão fora da igreja. Na verdade, esses excomungaram o Papa, porque se colocaram acima dele, julgando, dizendo: eu não te aceito, não quero. Isso não é católico. Outros dizem que aceitam, mas eu não quero comunhão contigo, não quero estar unido a ti, eu só te aceito, rezo por ti, rezo na missa, reconheço, mas não quero nenhuma comunhão, nem comunhão com aqueles que estão em comunhão contigo. Também esses excomungaram o Papa, ou seja, querem uma igreja em que o Papa seja apenas uma figura decorativa, em que eu olho, acho bonito lá no armário, mas não toco, não quero saber. Se eu puder fazer alguma coisa para falar mal, eu faço dessa figura decorativa. Isso não é católico, é uma espécie de sede-vacantismo prático, não teórico, porque reconhece, mas prático. Na verdade, nós somos católicos. Não é fácil. Nós temos tantos problemas na igreja, tantas dificuldades, tantas perseguições também.
boicotes, situações difíceis pelas quais nós temos que passar para mantermos a fé, para mantermos a tradição, para nos mantermos fiéis aos sacramentos, fiéis também àqueles que são nossos pastores, fiéis à doutrina, fiéis à Santa Missa, na liturgia tradicional, por exemplo. E temos muitas vezes que passar dificuldades, somos objetos de críticas e ridicularizações, ou em alguns lugares até perseguições, mas não podemos perder este vínculo. Sofremos, mas não perdemos esse vínculo, porque amamos a igreja, temos que amar também o Papa, do ponto de vista concreto e real. Então, neste dia de São Pedro e São Paulo, vamos rezar pela igreja, agradecer a Deus. Sou católico, graças a Deus, estou no caminho certo, estou nessa família, não saí. E uma família difícil, com problemas, mas estou nela. E eu sei que Deus está cuidando de todos nós, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Rezemos então pelo Santo Padre Papa, rezemos pelos nossos bispos e vamos caminhando no dia a dia, buscando a santidade de vida, para que um dia possamos estar todos lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.